Assim que a gente chega na Coreia, dá para reconhecer muito daquilo que se ouve no Brasil, de que se trata de um país que teve um crescimento econômico recente e vertiginoso, com um povo extremamente gentil e talentoso e que tem uma culinária tão boa quanto apimentada. Aí tem o dedo dos portugueses, aliás, mas fica para outro dia. E apesar de alguns de vocês com certeza já terem aprendido um pouco sobre o país com os seriados, os grupos de K-pop e com as atividades culturais aí no Brasil, o mais surpreendente dessa terra se esconde ao nosso redor, apesar de ficar o tempo todo à nossa vista. É extremamente difícil passar um minuto sequer aqui sem se deparar com a maior revolução cultural da Coreia nos últimos 600 anos, liderada pelo rei Sejong, talvez o maior líder de sua história. A Revolução do Hangul, ou alfabeto coreano. É natural que, vivendo num mundo altamente informatizado, a gente viva rodeado pela escrita a ponto de as pessoas confundirem com a língua falada. Todos os dias a gente precisa ler correspondências e avisos e propagandas e com a mais absoluta certeza você precisou ler um pouquinho para chegar até esse vídeo. E claro, é assim na Coreia também. Meu nome é Marcos Tanaka de Lira, sou diretor do Instituto Rei Sejong Brasília e eu tô aqui em Seul para mostrar o Museu Nacional do Hangul. Bora então fazer um bate-volta antes de você vir e ver em carne e osso o museu? Para chegar aqui, dá para vir de táxi ou de ônibus, e aconselho pegar as linhas 4, azul clara, ou Yonggi-Jungan, azul turquesa do metrô, e descer na estação Icheon, a 7 minutos da estação de Seul. A estação tem uma passarela subterrânea que leva até o Museu do Hangul e o Museu Nacional, com calçada rolante e todo um clima temático. Mais fácil? Impossível. Inaugurado em 2014 e com entrada gratuita, o museu fica aberto das 10 às 6 durante a semana e das 10 às 9 aos sábados. Eu escolhi uma noite de sábado por ser mais vazia para filmar e porque, como era verão, a temperatura diurna era alta demais para a sustentação prolongada de formas de vida brasilienses. Se puder vir em abril e outubro, eu aconselho. No museu podemos ver bastante sobre a história gradual da adoção do Hangul pelo povo coreano a partir de 1446, quando a corte do rei Sejong publicou o Hunminjeongeum, ou os sons corretos para a instrução do povo. São várias as atrações, indo de máquinas de escrever antigas a explicações de como se deram as inúmeras revisões ortográficas pelas quais o sistema precisou passar depois de tanto tempo. Em 1h30 de passeio pelo museu, dá para ver como se deu a transição do período em que os coreanos escreviam com ideogramas chineses para a adoção de um alfabeto nativo. Mas você deve estar se perguntando, se existia uma escrita anterior, por que foi que o rei Sejong mobilizou todo um grupo de pesquisadores e instituiu um sistema que perdura até hoje? Pois bem, antes de continuar o tour, precisamos repassar alguns fatos. Essa é a Península Coreana, onde vivem aproximadamente 80 milhões de coreanos, os quais falam Hangugol, o nome que eles dão para a própria língua. Não se sabe ao certo de onde veio a língua coreana, e esse é exatamente o meu tema de pesquisa aqui. Mas existem várias hipóteses que ligam o coreano ao japonês, ao mongol e até as línguas siberianas mais para o norte. O importante é que não se parece nem um pouquinho com o chinês. Assim como nós, que usamos um alfabeto que os romanos pegaram dos gregos, que pegaram dos fenícios, que pegaram dos hieróglifos egípcios, os coreanos também começaram a escrever a língua deles usando um sistema originalmente criado por uma outra língua. No caso, eles adotaram os ideogramas chineses. O problema é que a língua coreana se parece com a língua chinesa tanto quanto o nosso bom e velho português se parece com o egípcio antigo falado no tempo dos faraós. Ou seja, em absolutamente nada. Era uma língua completamente diferente. Assim como os povos do Egito e em torno começaram a usar os hieróglifos com base só nos sons, levando ao alfabeto proto-sinaítico, que é o tataravô do nosso, os povos vizinhos da China também começaram a usar os ideogramas chineses com base só nos sons para escrever as próprias línguas. Por exemplo, se uma monja tupiniquim quisesse escrever água em português, podia pegar o ideograma A e Quá e formar água. Claro que ela também podia ter usado o ideograma original para água, esse aí, e lido em português, mas nem sempre isso dá certo. Foi isso que levou à criação do Tionom no Vietnã e o Manyogana no Japão e Idu na Coreia. Mas era uma dor de cabeça tão grande que em nenhuma dessas línguas a situação perdurou. No Japão, monges e mulheres inventaram os kanas e no Vietnã eles usam o alfabeto da gente até hoje. Diga-se de passagem, também tem o dedo dos portugueses aí, mas fica para outro dia. Na Coreia, o quarto rei da dinastia do Joseon, o rei Sejong, teve uma ideia um pouco diferente. E se em lugar de aprender milhares de ideogramas, seus súditos pudessem ser alfabetizados num sistema tão simples que até mesmo a pessoa mais desprovida de oportunidades pudesse aprender em menos de 2 semanas. Se você pegar os fundamentos, o Hangul é baseado em alguém olhando para a esquerda. A forma das consoantes representa onde elas são pronunciadas, com o quadrado representando os lábios, o L representando a língua batendo no céu da boca, e o circunflexo mostrando a língua encostando perto dos dentes, e daí por diante. E cada consoante representa onde é pronunciada, com variações, adicionando traços extras para dar conta de todos os sons, mas sempre mostrando onde é o ponto de articulação. E já as vogais são baseadas em traço vertical, geralmente para sons pronunciados na frente da boca,
bolinha, que desapareceu da língua e ninguém sabe originalmente qual era a pronúncia, e traço horizontal, geralmente para os sons pronunciados mais no fundo da boca. Depois de tanto tempo, ficou tudo bagunçado e as vogais em coreano mudaram tantico. Mas a ideia é essa e você pode colocar mais traços para ir diferenciando as vogais. Ou seja, numa folha qualquer, você escreve esses 8 traços fonéticos e com eles é fácil fazer o alfabeto. Dito isso, voltemos ao museu. Ele tem quase 12 mil metros quadrados, distribuídos em 5 pisos, dedicados à história e ao impacto do Hangul na Coreia. Desde o texto fundador até as características do Hangul hoje, passando pelos diferentes instrumentos e máquinas que os coreanos usaram para escrever durante os últimos 576 anos, tem de tudo um pouco aqui. Naturalmente, o museu é bem mais interessante se você souber falar a língua também, mas tem tradução de bastante coisa em inglês. Também tem uma parte com as edições temáticas que mudam de tempo em tempo. Quando eu fui, era sobre cantigas infantis coreanas, que por razões óbvias, me deixou um pouquinho a postos para caso eu precisasse jogar batatinha frita 1, 2, 3, como vocês podem ver. Vai que, né? Mas não foi necessário. A visita valeu a pena e aprendi muitas músicas amadas pelas crianças da Coreia e, mais recentemente, tem conquistado o mundo inteiro. Incluindo, é claro, o vídeo mais assistido de todo o YouTube desde 2020, o Baby Shark, produzido pela coreaníssima Pinkfong. Caso você esteja se perguntando, não encontrei nada na língua de Camões. Mas, se você estiver por aqui e não falar nem inglês nem coreano, um tradutor automático não é o ideal, mas é melhor do que perder essa baita visita a um dos museus mais interessantes da cidade. Vale a pena pelo menos conferir. E aí, vamos visitar o Museu Nacional do Hangul quando vierem para Seul? Fica aqui o convite e desejo a todos uma boníssima viagem quando vierem para cá.